Alvo, Percival. Wulfrico. Brian. Dumbledore. Como é misterioso o tempo. Poderoso. E quando interferimos, perigoso. Forças das trevas tentam penetrar as paredes desse castelo. Mas no final, a maior arma delas são vocês. Tempos difíceis nos aguardam. E em breve teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Mas como sabem, pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. Quem é o único bruxo que Voldemort sempre temeu? Dumbledore. Enquanto Dumbledore estiver aqui, está seguro. Calma, Books, o bloco literário do Gibify. Se você caiu aqui de paraquedas do mundo literário, saiba que o Gibify é um podcast para gibis, mangás, graphic novel. Porém, eu nem sei se eu devia dizer isso, pessoal, mas entre a berlinda dos spoilers e ser honesto, né, acho que é necessário pelo menos um comentário. E este comentário vai ficar vago de propósito, porém, este bloco é totalmente inspirado nas deliberações de Alan Moore para a Liga Extraordinária, o que se viu pertinente fazer blocos literários aqui no Gibify. E hoje falamos então de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da saga mágica de J.K. Rowling. Mas antes disso, por favor, compartilhe e comente. Comente aí o que você está achando dessa saga literária. Já estamos com vários programas literários e seja onde você estiver ouvindo, tem um meio de avaliar o Gibify. Pode ser por curtidas no YouTube, pode ser avaliações no Spotify. Seja onde estiver, dá um heads up. Pois bem, considerações iniciais. Alvo Dumbledore, esse sim é o maior bruxo do mundo. Você parece partir da premissa de que eu vou ficar, como se diz mesmo, submisso. Só posso dizer que não tenho intenção de ir para Azkaban. Já chega! Levem-no! O livro de Harry Potter foi lido, obviamente, depois que eu vi o primeiro filme. Então eu acho que eu me sinto assim na vantagem de dizer que quando eu embarquei nos livros eu já tinha toda uma figura visual, por assim dizer, uma deliberação visual, né? Então foi muito mais fácil imergir, foi muito mais fácil embarcar nessa jornada quando você já tem tudo certinho na sua cabeça. E os filmes, eu acho que, assim, a galera tem várias críticas quanto aos filmes, mas eu acho que a retratação tá bem fiel. Fora isso, o livro se trata de uma criança que é cuidada pelos seus tios, por seus pais morreram, e ele é neste vida órfã. Ele se descobre um bruxo. E ele se descobre um bruxo porque a escola de magia o chama. Ele foi aceito na escola de magia de Hogwarts. Então, acho que a gente pode até resumir não só o primeiro livro, a gente pode até resumir quase que toda a saga de Harry Potter como esse descobrimento do mundo mágico, esse mundo mágico que vive às sombras do mundo real, onde os magos estão, onde os magos ficam vivendo, como os magos vivem, o que os magos fazem, né? E quais são as suas contingências, o que tem nesse mundo mágico, né? Que ninguém sabe, mas ele tá ali e agora o Harry Potter, ele faz parte disso. A sinopse geral é que ele realmente vai para a escola, ele faz amigos, ele faz uma amizade muito forte com Ron Weasley, um mágico que pertence às classes mais baixas dos bruxos, e Hermione, que é também, que nem ele, se descobre mágica, se descobre uma feiticeira, né? Nasceu no meio mundano e agora tem que embarcar nessa jornada. O problema é que essa moça é uma pauleira só. A Hermione é uma pauleira de uma feiticeira e toda essa obra devia se chamar Hermione e não Harry Potter. Mas enfim, vamos lá. Nessa jornada, né, o Harry Potter, ele também se descobre no meio de uma trama muito sombria. Pois, antes mesmo de nascer, existia uma guerra mágica entre feiticeiros
maus e feiticeiros bons, por assim dizer. Então, assim como outras obras de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, a dicotomia ela anda muito atrelada à trama. Então aqui você consegue conhecer muito facilmente quem são os inimigos, quem são os maus, né? Muito pouco tem de tons de cinza nessa obra. E acho que eu tô falando até de quase todos os livros, mas estamos calcados no primeiro também, mas acho que os comentários já vão servindo para posteriori. Então existiam esses bruxos malignos já há muito tempo, eles têm contornos muito nazistas, né? Muito fascista e étnicos, por assim dizer, né? Eles prezam pelo sangue bruxo e os restos da população ninguém tem que ser escravizado, morto, enfim. Então tem toda uma discussão, um pano de fundo que vai discutir a xenofobia entre essa população feiticeira. Acontece que o Harry Potter perdeu seus pais bruxos, e ele descobre exatamente assim. Os pais deles eram bruxos e eles foram mortos por outros bruxos malignos. No caso, talvez o mais maligno de todos eles que já existiu na face da Terra, o Lord Voldemort. Esse cara, ele liderava um grupo e resolveu atacar em pessoa os pais do Harry. O problema é que quando ele foi atacar o próprio Harry Potter, bebezinho do jeito que ele estava, algo aconteceu que muitas pessoas ainda não entendem até hoje. O feitiço rebateu e voltou no próprio Lord Voldemort e ele sumiu da face da Terra. Muita gente especula que ele morreu ou que ele está muito fraco, mas o que é interessante é que o bebezinho Harry Potter sobreviveu e todos o conhecem. Ele é muito famoso entre os bruxos. Todo mundo o conhece como a criança que sobreviveu, o Salvador. Que no caso nem tinha nada a ver com isso, só estava ali de boa e passou dessa com uma cicatriz de raio na sua testinha. Dito isso, então ele tem que se aventurar no mundo que ele não conhece para fazer novos amigos, para criar inimizades com outras crianças e lidar com os professores. Tem os professores que gostam dele, tem os professores que não gostam dele e aparentemente tem negócios sombrios acontecendo na própria Hogwarts. Então também se trata de uma parada de investigação. O que acontece nos muros de Hogwarts que Harry Potter não sabe? Enfim, se você não leu o primeiro livro, saiba, né, que o próprio Lord Voldemort ele estava infiltrado na escola tentando alcançar a pedra filosofal que estava escondida em Hogwarts. E ele tinha esse plano para tentar voltar à sua forma original, mas Harry Potter e seus amigos lideram uma caravana para impedir o Mago Sombrio de conseguir a Pedra Filosofal. E eles conseguem. Lord Voldemort tem que fugir, mais uma vez, de Harry Potter. Ok, gente. Essa eu acho que foi uma sinopse bem detalhada até, né? Mas eu acho que eu nem vou calcar muito diferenças entre o filme e o livro, pois eu não acho que sejam tantas diferenças assim. Por exemplo, acho que as diferenças mais gritantes os desafios finais, né? Para conseguir chegar no Lord Voldemort. Acho que tinha mais alguns outros desafios de poção e outros afins. Os perigos que eles enfrentam na Floresta Negra também. Tem um ou mais até chegar no Unicórnio Morto. Os jogos de quadribol não é apenas um único, né? Tem vários. Uns são cancelados no meio, outros bababá, né? Então tem toda uma ambientação de escola que chega a ficar melhor durante os livros. Mas eu até entendo esses cortes nos filmes, então eu acho que eu nem gostaria de ficar muito falando disso, porque eu até entendo porque eles foram cortados e pra mim não machuca, né? não tira o mérito do filme. Eu também não quero aproveitar, né? Falando de méritos, eu também não vou entrar no mérito das polêmicas da autora J.K. Rowling, tá? A priori, eu não concordo, né, em nada com o que ela fala. Eu acho que ela é uma bruaca mesmo. E, assim, eu até fiquei na dúvida entre fazer esse podcast ou não, né? Tipo, ai meu Deus, estou dando palco para essa bruaca. O que fazer, né? Mas foda-se, a obra já tá no mundo, né? Eu sou apenas um grãozinho de areia, enfim. E, novamente, né, eu tive novos ansejos por causa de Alan Moore. Então, culpa o Alan Moore. Vamos lá pra frente, então. Gente, a obra tenta... Ai, meu Deus, tem outra polêmica. Tem a polêmica também, né, do Livros da Magia, do Neil Gaiman.
O que eu quero dizer sobre isso é que Livros da Magia do Neil Gaiman é muito melhor que Harry Potter, e eu quero só ficar com esse comentário e nada mais que isso, tá bom? Da história, minha gente, eu prometi que eu não ia entrar nesse mérito de falar mal da J.K. Rowling, mas eu tenho que falar, não me aguento, eu tenho que falar mal dessa mulher. Cara, tá. E não é nem porque ela fala mal do pessoal trans, né? Eu tenho problemas realmente com o estilo dessa mulher. Toda a parada dela, ela fala assim, não escrevi livros da magia. Quando ela foi receber o Hugo Award, ela não foi receber o Hugo Award, né? Ela falou assim, eu não quero esse prêmio dado para fantasias, né? E, cara, ela bebe tantos lugares da fantasia. Pode ser o Livros da Magia, mas é muito plágio de Senhor dos Anéis. É muita coisa assim que ela vai catando daqui e dali. Ela faz um grande Frankenstein. E também sobre a escrita, eu não gosto muito assim dessa parada que... eu acho que eu até tenho que falar bem, tá? Acho que aí não é desmérito. O problema é os Deus Ex Machinas, né? Geralmente Deus Ex Machina é dito sim como uma atitude muito fácil pro escritor, uma saída muito preguiçosa pro escritor. O problema é que essa mulher, ela conseguiu deixar muito bem encaixado nessa obra, né? Os Deus Ex Machina. Tudo aqui, se você for ver, todas as paradas que acontecem no livro vai se dar por um Deus Ex Machina. Pode pegar aí qualquer coisa. Pode pegar aí, sei lá, quando o Voldemort encontra ele lá mordendo um unicórnio. Deus Ex Machina. Tem um centauro aqui que vai ajudar a parada, né? Acho que é Firenze o nome dele. Nunca se tinha se falado que tinha centauro na floresta. Mas, como eu te disse, né? Aqui parece que encaixa muito bem, porque a gente não sabia dele, mas ela tá explorando o mundo. Agora a gente sabe mais uma partezinha desse universo que vai ficar aí até o final. Então dá aquela sensação que a gente tá adentrando mais nesse universo. Mas ela tá dando uma solução pro problema que ela criou ali do Voldemort, que já ia pegar o Harry Potter naquela hora, tá? A solução do final: o Harry Potter tocar no Voldemort faz ele evaporar, enquanto ele tá possuindo o professor Quirrell, né? No filme, isso fica muito mais Deus Ex Machina. Porque o Voldemort fala assim, o Dumbledore, ele fala, né? É o amor, né? Foda. Porra, esse talvez seja a definição mais crassa de Deus Ex Machina. E no livro também fica Deus Ex Machina, mas fica um pouco melhor, né? Ele até chega a falar, isso é das magias mais puras que existe. Ou seja, ele tá falando, né? Que esse amor é o que... Amor feiticeiro, amor mágico, por assim dizer, é o que protegia o Harry Potter lá quando ele era criancinha. Mas só foi explicado no final, e depois dele ter sido salvo 2 vezes por essa parada, né? Então, sim, é um Deus Ex Machina, mas, poxa, muito bem encaixado. Você se sente já assim, concluindo a parada e adentrando nesse universo. Fala, porra, tem magia antiga então, né? Então essas coisas, essa parte da escrita da J.K. Rowling é bem legal. Assim, pra mim, né? Talvez o povo literário olhe com isso com outros olhos bem mais criteriosos, né? Mas pra mim eu acho que esses Deus Ex Machina são, assim, bem cativantes. Principalmente porque sou eu, né? Um cara que adora fantasia, adora o universo expandido, babá, né? A parte escolar eu acho bem fofo. Realmente ela tem esse, assim... Diga o que quiser, ela sabe escrever personagens, meio que os personagens até não se traem, eles sempre vão ser exatamente como ela os configurou. Então o Harry Potter, ele vai ser corajoso, mas ele vai ser burro sendo corajoso. O Rony é burro, mas ele continua sendo burro em qualquer situação do universo, né? Mas ele é legal, ele é engraçado. A Hermione é super foda e ela continua sendo super foda em todas as ações que ela tomar nessa obra. Você pode se dizer que ela é uma Mary Sue, foda-se você, ela não é o personagem principal. Então é muito legal ter esse tipo de personagem, seja o Ikki de Fênix, seja o Roronoa Zoro, seja qualquer um aí que é master foda, né? E fica do lado do personagem pra gente ter a noção de quanto o nosso personagem principal pode vir a evoluir ainda. E o bicho vai pegar se ele não estiver do lado desse tão bom amigo dele. Muito, muito legal, beleza? Da parte mágica do universo, acho legalzinho. De ser um universo escondido entre os nossos planos, acho que foi essencial se ela traçou isso no início, né, de fazer uma guerra xenofóbica contra humanos. Acho que é bem legal esse universo mágico estar entre as nossas sombras, né? Eu sou muito mais, né, do Epic Fantasy, né, onde vai para outro mundo de fato, mas enfim, isso é bem opinião minha mesmo, mas aqui casa muito bem pro objetivo dela, então eu tenho que avaliar na hermenêutica do que ela se propõe a fazer, e ela se propôs a isso, então show de bola.
Elementos mágicos eu acho super legal. O Hagrid sendo meio gigante, você fica, porra, tem gigante nessa parada, meu irmão. Porra, o Hagrid trocou pra um ovo de dragão. Porra, tem um Cerberus guardando a porta aqui. Cara, isso é legal, isso é muito legal. Quadros guardando as portas, né, das salas comunais é muito legal. E isso é interessante, né? Os quadros têm vida, né? Hoje, com a inteligência artificial, tá todo mundo animando as fotos, né? Então você pode pôr animação numa foto antiga. Então muita gente tá fazendo isso hoje, né? Vamos datar aqui 2025. Então parece que a tecnologia alcançou essa magia aí, então acho bem bacana. E também sobre a escrita, foi bem legal também. O plot twist, né? Porque a gente fica achando que era sempre o Snape o pau no cu. E na verdade era o tal do Quirrell. Como eu já tinha visto o filme, então foi bem legal essa parte, né? Porque realmente essa pau no cu da J.K. Rowling, ela colocava algumas pistas, ela colocava algumas pequenas partes ali pra gente ir pegando isso. Quem foi atento pegou, quem não foi muito surpreendido ao final do livro, né? Então, ponto pra J.K. Rowling. Voltando a criticar um pouco, ela é uma exímia literada, ela com certeza lê pra cacete. Ela já falou que andava no trem, né, de King's Cross com os 3 Senhores Anéis embaixo do braço, mas eu acho que ela não é assim tão verdadeira, porque não é só isso, gente, tem muito mais coisa. Podem procurar aí, tem outras obras na própria Inglaterra que já abordavam esse assunto de feitiçaria no ensino médio, sabe? Então tem coisas ali que eu vejo que, puta merda, tem que ser plágio isso, tanto que no sentido que ela não sabe lidar com alguns elementos mágicos que ela coloca. Por exemplo, o jogo de quadribol não tem sentido. Não tem sentido nenhum. O jogo devia se chamado Pomo de Ouro. Porque é só o Pomo de Ouro que vale a pena no jogo. Se os 7 caras começam a perseguir esse Pomo de Ouro, pronto, foda-se. Os caras podem jogar aquela bolinha do caralho lá, o quanto eles quiser. Quem pegar o Pomo de Ouro vai ganhar de qualquer jeito. É muito valioso aquilo. Então ela não sabe lidar com alguns elementos mágicos que ela coloca. Ela colocou elementos da vassoura, mas eu acho que ela nem pensou que uma hora ela ia pôr o tal do desaparatar, né? Que é o teletransporte aí da magia. Que isso vai vir pra depois. Mas eu acho que já vale o comentário, né? No sentido que ela não tem um planejamento mágico bom. Por exemplo, outros caras, que nem o Sanderson e o George R. R. Martin, como eles não têm a intenção, às vezes, de aprofundar uma parada, às vezes fica mais verossímil. Quando você tenta explicar e pôr a coisa muito intrínseca no seu mundo, a parada às vezes não faz muito sentido. Isso quem diz é o próprio Sanderson, tá? Porque acho que é ele que me disse isso pela primeira vez, eu ouvindo no caso, né? Que é assim, ó, quando eu tenho certeza que uma parada vai funcionar, eu explico. Se eu não tenho, eu meio que deixo vago, porque realmente a magia, ela tem que soar meio vago. A não ser, né, que você queira deixar uma parada que não deixe o leitor muito confuso, né? Então eu tenho que fazer esse tipo de escolhas. A J.K. Rowling não escolhe porra nenhuma, ela explica tudo. Ela fala assim, a vassoura, tem esse cara que inventou, então lá nos séculos eles usavam vassoura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? E a vassoura fica assim um elemento muito vago no mundo bruxo. Ele praticamente não é um meio de movimentação, ele é pro jogo de quadribol e para nisso, né? Então por que eles têm aula disso? Por que alguma escola ia pôr nem menta por voar na vassoura, sendo que aí só é usado pra porra do jogo de quadribol, né? Que não tem sentido também, né? E outras coisinhas mais, né? Que vai surgindo ao longo dos outros livros, mas eu acho que isso eu vou ir comentando ao longo, né, da parada. A parada da dicotomia também me incomoda um pouco, porque existe a Casa de Sonserina. Aparentemente, essa Casa de Sonserina é tipo a Febem de Hogwarts. Parece que não tem ninguém que presta lá dentro. Em algum livro ou outro ela tenta atenuar isso, mas no primeiro fica muito claro que todo mundo ali vai virar um Lord Voldemort. Eu não sei por que a comunidade bruxa fica nisso. Parece que tem uma elite ali que fala assim, a gente é nazista mesmo, né? E foda-se, tá tudo bem com isso. E no mundo real a gente sabe que quando a pessoa é nazista, ela vai tentar fazer isso de uma maneira muito velada, porque ela sabe que ela precisa do apoio de outras pessoas mais burras. Então aqui, isso também não faz pra mim muito sentido, tá? Mas acho que era isso que eu tinha pra dizer sobre Harry Potter. Então, em poucas palavras, seria uma relação de amor e ódio. Por um lado, eu adoro esse universo da J.K. Rowling, adoro do jeito que ele se comporta. O problema é realmente a história que circunda isso. Acho que ela não tem muito sentido. Às vezes, para jovens, né, ela cai muito bem. Talvez para quem já tem uma certa carga e idade já não vê tanta graça.
visto o sucesso dessa parada. E também acho que devo fazer o comentário que eu não sei se eu vou continuar a série de livros. Muito provavelmente a gente vai parar até no Câmara Secreta, mas vamos ver. Por isso que eu acho que eu até vou pedir vou frisar um pouco melhor, que eu preciso realmente dos comentários. Ou eu abro uma enquete no Instagram, não sei ainda. Porque aqui a parada é realmente alimentar um próximo projeto, né? E um livro já estaria o suficiente, né? O problema é que eu li todos. Aí eu fico na dúvida de fazer a parada o conteúdo, tem que gerar conteúdo. Mas vamos lá. É isso que eu tinha a dizer. A gente se vê numa próxima, minha gente. Muito obrigado por chegar até aqui. A gente se vê numa próxima e falou! No caso, Severus Snape foi um comensal da morte. E antes da queda de Lord Voldemort, ele virou nosso espião, se expondo a grande perigo. Mentira! Hoje é tão comensal da morte Snape quanto eu. continua leal ao Lorde das Trevas. Severo. Por favor. Avada Kedavra! Nos sonhos entramos no mundo inteiramente nosso. Desde que mergulhe no mais profundo oceano, ou flutue na mais alta nuvem. Como se atreve a ocupar o lugar dele? Conte o que houve naquela noite. Conte a eles que você olhou nos olhos do homem que confiou em você e o matou. Embora venhamos de lugares diferentes e falemos línguas diferentes, nossos corações batem como um só.